Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ressurreição, né? Você já ressuscitastes com Cristo. Quero falar um pouco esse dia sobre isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre a vida de um ressuscitado. Porque, veja bem, vamos abrir o texto primeiro. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! A palavra pergunta: você já ressuscitou com Cristo? Ela não faz a pergunta, eu que estou te trazendo a pergunta. Ela diz: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E aí eu entendo, peraí, eu tenho que ressuscitar. Mas ninguém vai ressuscitar se não tiver morrido primeiro. Qual é o sentido de uma pessoa que está viva ressuscitar? Então, para que nós venhamos ressuscitar com Cristo, primeiro nós vamos ter que morrer. Morrer para o mundo. Morrer para os desejos da nossa carne. Ainda que fisicamente nós continuemos vivos, nós vamos morrer a nossa natureza adâmica. Fazer morrer o velho homem que o tempo inteiro servia ao diabo. O tempo inteiro servia ao mundo. O tempo inteiro servia aos desejos da carne, sem parar para meditar, para refletir, sem ver uma outra possibilidade. Então, ele diz aqui: se já ressuscitaste, então você tem que morrer. Evangelho de João, abre aí, volta um pouquinho, capítulo 5 do Evangelho de João. Meu picarrinho. 5:21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 24: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Eu já passei da morte para a vida aqui nessa terra. Amém? Ali, ó. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu já estava morta aqui nesse mundo, eu já estava morto para os pecados, eu morri aqui. E aí eu ressuscito com Cristo, através do sacrifício que Ele fez no Calvário. E eu passo a experimentar essa nova vida aqui na terra. E quando eu morrer, na verdade, somente o meu corpo morreu. Porque o meu espírito, ele vai para Deus. Ele continua vivo. E vivo na eternidade, perto de Deus, é vivo. Vivo na eternidade, longe de Deus, é morto. Você já entendeu isso? Nós já falamos sobre isso aqui. Quando a pessoa, a morte espiritual, a morte eterna, é o afastamento eterno de Deus. Então, se uma pessoa morre sem Jesus, ela tem um afastamento eterno de Deus. Ela não vai entrar, não vai ver, não vai participar das bodas do Cordeiro, não vai entrar na presença do Todo-Poderoso, mas estará eternamente distante de Deus. Ao passo que aquele que se rendeu ao Senhor aqui na terra, ela vai entrar, eu simplesmente passei, como diz aqui, passou da morte para a vida. Eu saí daqui e vou viver agora eternamente com o Senhor e já não no corpo de pecado. Porque depois, no dia do Senhor, nós haveremos de receber um corpo glorificado. Se a gente for arrebatado, aqueles que forem arrebatados,
já passam automaticamente, os seus corpos já são automaticamente transformados. O Senhor vem lá nas nuvens e vai chamar a sua igreja. E a gente já sobe já naquele processo de transformação para encontrarmos com o Senhor já com um corpo incorruptível. Gente, é muita coisa maravilhosa que é difícil para a gente descrever. A gente fala mais ou menos daquilo que a gente entende. Se você for ver as visões que os profetas tiveram, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, o João, Paulo, Paulo ele não cita muito das coisas que ele viu lá. Ele fala alguma coisa, mas ele não cita muitos detalhes, porque ele disse que Deus mandou ele fechar. João também viu coisas que o anjo falou: isso você não vai escrever não, isso você vai selar. Só para você saber, já que você está aqui eu vou te deixar ver um pouquinho mais, mas você não vai poder falar. Então tem pessoas que recebem revelações que não são para ser faladas, é apenas entre ela e Deus. Agora, as revelações que eles escreveram, ele tenta explicar. Eu vi o Senhor como era uma coisa tão branca que nenhum lavandeiro do mundo poderia branquear. Eu vi meus pés como um latão reluzente. Como assim? Então parece uma coisa... Porque eles tentaram explicar aquilo que é espiritual de uma forma que você consiga falar. Então você vai assemelhar alguma coisa que você já viu. Não quer dizer que é daquele formatinho certinho. O mar é de vidro. Peraí, o mar de vidro, então não é mar. Não é isso? Como vidro. Então não é mar, é dura. Mar é... Os rios, tudo é mole, é água. Como é que pode ser como de vidro? Provavelmente pela sua transparência, aquela coisa cristalina. Então, ele vai mostrar coisas assim que excedem o nosso entendimento, coisas que ele viu somente lá, não tem aqui para comparar, ou para dizer, olha, é igual a isso. Então ele vai fazer uma comparação com algumas coisas. E é importante a gente entender isso, que o que nos aguarda na eternidade é muito maior do que qualquer coisa que nós já tenhamos visto aqui na Terra. Aleluia. Tem coisas que não dá para a gente falar. Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos mostra isso através das revelações que esses homens tiveram. Eles falam, não dá para dizer, olha, é igual isso. É assim, porque não dá para comparar com as coisas terrenas. Assim é o nosso Deus. Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, tem muita gente que discute até hoje, tem muitos teólogos que discutem, não é assim, não pode ser três pessoas em um, senão é politeísmo, são três deuses. Não, é simplesmente que é uma figura muito maior do que a gente pode imaginar. Nós estamos olhando para pessoas. 3 aqui na Terra são pessoas. 3 na eternidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. Como é que pode isso ser? Não vai tentar entender. A gente só vai conseguir entender isso quando a gente chegar na eternidade. Aqui não dá para entender, porque é espiritual. É alguma coisa muito além do nosso entendimento. Uma coisa que ultrapassa qualquer pensamento que você possa ter. Então a gente acredita pela fé. Nós vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo de Jesus. Jesus ali na terra sendo batizado, o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, a voz vindo lá do alto. Jesus estava aqui, a voz estava lá no alto. Então a gente entende que existem realmente 3 pessoas, mas como isso se funciona, não dá para a gente saber. Mas uma coisa interessante, Jesus estará em todos os lugares, ele prometeu. O Espírito Santo está em todos os lugares, o Pai está em todos os lugares, eles estão um só. Aleluia. Isso é maravilhoso para nós, é maravilhoso demais para a nossa compreensão, essa é a verdade. Então, nós ressuscitamos. Então a primeira coisa, a gente tem que morrer para o mundo. Agora, morrer para o mundo é uma obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando a gente se converte, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é uma coisa que você tem que optar todos os dias, porque você vai deparar com as situações. Você vai deparar com as seduções desse mundo, com os desejos da tua carne, e aí você tem que optar por morrer e falar, não, eu já morri para o mundo, eu não vou mais participar das coisas do mundo. Pensa, uma pessoa que você
um ente querido que você tem que você já enterrou, ele está participando de alguma coisa aqui nessa terra? Vai adiantar você preparar um prato de comida para ele? Tem gente que faz isso, né? Que prepara, né? Algumas religiões, inclusive, as pessoas preparam no dia da morte da pessoa, preparam um prato de comida para ela. Fica ali. Depois eu não sei se eles jogam fora, se eles comem, não sei o que eles fazem, mas eles preparam prato de comida para a pessoa. A pessoa pode comer do que está ali? Não. Ela não tem como comer. Afinal de contas, ela já se foi. É a mesma coisa. Se você já morreu para o mundo, os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, elas não podem mais, você não pode participar delas. Porque se você participa, indica que você está no mundo. O único que depois de morto, a não ser uma pessoa como ressuscitou, como Lázaro, ressuscitou de fato, ou o que além disso é Jesus Cristo. Ele sim, ele morreu, ressuscitou, né? Está no corpo espiritual, não está no corpo carnal aqui, e ele ainda pôde comer com os discípulos, porque ele é Deus. É totalmente diferente daquilo que a gente possa comparar com o ser humano, porque ele é Deus. Aleluia. Então ele diz, voltando lá para a carta aos Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Você já ressuscitou, porque você morreu, você ressuscitou. Agora nós temos que buscar as coisas que estão de cima. Não está aqui na terra. A gente está buscando as coisas aqui da terra ainda. Tem gente morrendo pelas coisas aqui da terra. Morrendo. Quando você não consegue lidar com a perda e você entra em depressão, você está morrendo pelas coisas aqui da terra. Pensa nisso, uma pessoa que perdeu um ente querido. Aí a pessoa entra numa depressão profunda. Eu perdi meu marido, eu perdi meu filho, eu não quero mais viver, a vida não tem mais sentido para mim. Eu estou morrendo pelas coisas da terra. Eu tenho que pensar nas coisas do alto agora. Pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Eu tenho que pensar no que está lá em cima, não é no que está aqui na terra, e me agarrar dessa maneira. Eu vou sofrer, vou chorar, vou sentir dor, posso levar para o resto da minha vida aquele pesar, aquele buraco que aquela pessoa, né, deixou no meu coração, um pai, uma mãe, um irmão. Você pode, um marido, filhos, você vai levar essa perda no teu coração. Mas você não pode morrer por causa disso. Porque nós temos que pensar nas coisas de cima. Aleluia. Amém. Eu vou lembrar, olha, se teu amado foi com Jesus, aí você ainda tem uma possibilidade maior de se alegrar. Senhor, um dia eu vou encontrar lá na glória. Não sei se vou reconhecer, mas um dia a gente vai estar junto na glória. Eu quero me preparar para estar com Jesus. É com Jesus que eu quero estar. O meu pensamento tem que estar nele. Se eu começo a pensar dessa maneira, se eu começo a entender dessa maneira, eu vou viver como diz a música, eu vou viver uma virada na minha vida. Eu vou viver uma virada. Vai acontecer alguma coisa sobrenatural na minha vida. E eu vou poder experimentar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu vou experimentar aquilo que Deus tem para mudar. Qual é a mudança que você quer na sua vida? Em que área você quer mudar na sua vida? Você quer mudança? Quem é que quer mudança diz amém? Amém. Nós queremos uma mudança, mas eu preciso batalhar por essa mudança, eu preciso me empenhar nessa mudança. Eu preciso realmente estar disposta a participar dessa mudança. Deus, ele tem algo para fazer. Deus tem algo para realizar. Mas eu preciso estar disposta. Porque essa mudança também depende de mim. Deus fez a obra aqui dentro, mas as atitudes são minhas. As atitudes são suas. É você que decide se vai fazer ou não. É você que decide. Você, por exemplo, está... Uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Em certos momentos da nossa vida é regime. Quem é que já não precisou fazer um regimezinho, hein? Eu, né? Jovenzinha não precisa, né? Já está toda ali, toda... Tô gordinha já, pra me fazer. E aí, você olha para uma coisa assim e você fala, meu Deus do céu,
Eu vou ou não vou participar disso aqui? Eu vou ou não vou comer? Eu estou sentindo desejo. Essa semana eu falei, bom, semana dos namorados, fim de semana a gente vai acabar fazendo uma coisinha diferente, né? Mais gordinha, mais pesadinha. Então durante a semana eu vou fazer durante a semana, né? Então além do jejum, tenho 2 dias eu comi só legumes, fiz aquela coisa de comer só legumes para depois já deixar para ter essa liberdade. Então é isso que você precisa fazer. Tem dias que você vai ter que renunciar a alguma coisa que você gosta. Não é isso? Às vezes porque você está de regime, como eu disse aqui. Às vezes você não está de regime não, mas tem uma coisa que você gosta e por algum momento começa a te fazer mal. Teve uma época que tudo que eu comia de doce me fazia mal. Eu comecei até a achar que eu estava com labirintite, depois descobri que não era. Mas tudo que eu comia de doce me fazia mal. Então eu fiquei mais de um mês praticamente sem comer doce, só provava alguma coisinha. Não podia, porque me fazia mal. Então eu decidi não fazer porque me fazia mal. Às vezes a pessoa gosta muito de café, o café começa a fazer mal, você tem que cortar. Você gosta muito de alguma coisa, aquilo você gosta, vai continuar gostando, mas você decide cortar. Assim com as coisas deste mundo em relação às coisas de Deus. Eu gosto, eu quero ainda, tem coisas que eu realmente não sinto vontade mais. Graças a Deus, bebida, por exemplo, eu não sinto vontade. Né? Às vezes você fala, mas não é pecado, pastor, eu falo, tá, não é pecado, mas eu não quero. Eu decidi não querer. Então pra mim, um copo de vinho, um espumante, mas é só pra brindar aqui, tá? A gente brinda aqui, depois eu deixo o copo lá, alguém bebe. Eu não sinto a menor vontade de tomar. É meu, eu não sinto. Tá? Então, mas tem coisas que eu gosto. Mas eu sei que está errado. Então daquilo eu não vou participar. Então não é que você vai morrer para o mundo no sentido de que você não vai sentir mais nenhum desejo carnal. Se falar isso é mentira, porque você vai continuar sentindo desejos, tentações. Senão não é tentação. Mas aí você tem que ter aquele propósito. Peraí, a Bíblia fala, se você já ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas que estão no alto, nas coisas que são de cima. É pensar, peraí, então o pensamento veio, mas eu vou tirar esse pensamento daqui e eu vou pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Hoje um rapaz me pediu oração e ele estava, o rapaz me mandou falar, um homem, e ele me pediu oração, falou, pastora, pelo amor de Deus, ora pela minha vida, pastor. Eu estava pastorando a presença de Deus há muito tempo, falou, de uns tempos pra cá fico nervoso, e aí qualquer coisa eu digo palavrão. Pastora, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu conversei com ele, mas eu também dei algumas orientações. A Bíblia manda você pensar nas coisas que são de cima. O que está alimentando o teu dia? Acordou de manhã, nem que seja um salmo, pega lá um versículo, vai ler. Ora, se puder, põe louvor para ouvir. Se alimente de coisas, porque você não consegue pensar nas coisas que são do alto se você só enxergar o que está na tua frente. É difícil. Pensa, você está aqui num ambiente cheio de tudo que está errado. Você está andando na rua e ouvindo uma música aqui, você está no trabalho ouvindo uma coisa, ouvindo outra. Como é que você pode pensar nas coisas que são de cima? Não dá. O tempo todo você está sendo assediado por um monte de coisas. E aí você tem que fazer uma lavagem na tua mente. A gente fala, vai pra igreja fazer lavagem cerebral. Meu amado, bem que eu queria fazer uma lavagem cerebral. E deixar eu acredito que muitos cristãos gostariam de fazer uma lavagem cerebral, não da forma pejorativa que as pessoas falam, mas no sentido de tirar tudo que é imundo, tudo que é impuro da minha mente e ter só coisas santas. Quem não queria isso? Claro que a gente quer. Queria, não queria, irmã? Você queria. Quero, né? Quer, né? Continua querendo. Não, vai querendo. Tantas coisas que na vida da gente quer. Quer tirar fora. Ela vem na tua frente. Então, vem na minha frente. Mas aí, eu tenho como optar, não tudo, é óbvio, né? A gente está no mundo, a gente vai ouvir. Mas eu tenho como optar o que eu vou separar um tempo para fazer. E aí é você pegar de manhã a Bíblia e já dar uma lidazinha ali, um versículo. Né? Quando eu ligo de manhã o computador, a primeira coisa que aparece quando eu abro a página da internet
é a página da Bíblia. Então todos os dias eu posso ler o versículo automaticamente. Se eu estou na correria, como acordei atrasado e tal, não tive tempo, quando eu li o computador, a primeira coisa que aparece na tela é a Bíblia online. Então eu já posso ali de cara, sempre aparecem 2 versículos. Então todos os dias eu posso meditar em 2 versículos. Então você vai começar ali. Aí eu estou sozinho em casa, aí eu ponho a música. Dificilmente pode perguntar ao pastor, se ele sair fazer alguma coisa, quando volta é música que está no computador. Estou trabalhando com a música, porque é mensagem que eu estou ouvindo ali. Então se você quiser purificar, se você quiser santificar o teu coração, se encha das coisas de Deus. Você tem que arrumar tempo para ela, às vezes não dá muito tempo. Você está na correria do trabalho, ela põe o fone, vai enquanto trabalha, enquanto volta, vai ouvindo a palavra. Porque isso vai operar uma mudança na tua vida. Não tem como você pensar nas coisas que são de cima se você não vê nada das coisas de Deus a semana inteira. É só domingo na igreja. Não dá. Não dá. É praticamente impossível você vir na igreja um dia só e você conseguir ficar o dia inteiro pensando nas coisas que são de Deus. Se você não separar dentro da sua vida, na sua casa, na sua rotina, um tempo para o Senhor. Então ele diz, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então eu tenho que buscar. E aí lá no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Então se eu não buscar as coisas que são de cima, que é um tempo para separar, para meditar, para orar, para falar com Deus, eu não vou conseguir pensar nelas. Amém? Primeiro se busca. Aí vai estar diante de mim. Agora eu consigo pensar com clareza. Porque Ele está diante da minha frente, está diante dos meus olhos. Aquilo que eu quero pensar está diante dos meus olhos. Então eu agora vou pensar nisso aqui. Você assiste um filme. Eu sei que quem gosta de filme, né? Ou série, tem gente que gosta de novela. Eu falo logo filme porque eu... Enfim. Você assistiu o filme. Você vai ficar por dias pensando no enredo daquele filme. Seja uma série, seja às vezes até um pequeno vídeo. Você fica dias pensando naquilo ali, porque aquilo ocupa a tua mente. Da mesma forma, se você começa a meditar na palavra, estudar a palavra, do nada a palavra vem. Eu falei com o pastor esses dias, eu não me lembro se foi quarta para quinta, ou quinta para sexta, eu perdi o sono. Né? Eu cochilava, mas acordava, cochilava, mas acordava. Eu não perdi totalmente de ficar acordado a noite toda, mas eu passei a noite inteira acordando. Mas a noite inteira eu estava com um louvor na minha cabeça. Falei, pelo menos isso. Não fiquei com maus pensamentos. Eu acordava e via o cântico na minha cabeça. Lembra agora? Eu te falei, lembra não? Esqueci agora. Só que eu estou falando, esqueci. Mas o dia inteiro eu ficava lembrando a noite inteira. Gente, foi da hora que eu deitei até de manhã. Eu fiquei com aquele cântico na minha cabeça. Todas as vezes que eu dava aquela acordadinha, aí não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem. Fala um pedaço para cantar, ajuda aí que eu não lembro. Fala, ajuda aí. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Amém. Era esse trecho só. Era só esse trecho. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Era esse pedaço. Pelo menos já sabe que você não vai morrer enquanto não se cumprir. Aí exatamente, quando eu falei que passou isso, aí ele falou assim pra mim, falou, sinal que você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprirem. Glória a Deus. A gente vai ver a promessa cumprir. Porque às vezes você tem promessas e você fica naquela expectativa, será que eu vou ver essa promessa cumprir? Né? Então é bom você saber que Deus tem coisas ainda para a sua vida e que você ainda vai enxergar isso. Meu Deus. Então, não é somente que eu não pensei na longevidade, eu pensei em ver a promessa se cumprir, porque é o que você quer. É você viver na expectativa. E aí tem tudo a ver com esse versículo, por quê? Você vai buscar as coisas que são de cima, você vai pensar nas coisas que são de cima. Então eu tenho que pensar naquilo que Deus prometeu. E na hora eu me lembrei de uma promessa. Bem lá atrás que Deus fez comigo, bem no começo da minha conversão, eu devia ter no máximo 2 anos que eu estava convertida. E nós estávamos na igreja, numa tarde de domingo, nós
fomos para a igreja de manhã, participamos da escola bíblica, aí nós temos um lanche lá mesmo. E eu fiquei na igreja durante a tarde. Não fui para casa esse dia, que eu morava longe. Então nem sempre eu voltava para casa, eu acabava ficando por ali. E tinha um grupo de moças ali que tinham ficado conosco. Então, vamos ensaiar? Aí começamos a reunir, ficamos ensaiando louvores. E aí a pastora pegou e falou: chama as moças que estiverem na igreja, chama para o meu gabinete. Aí chamou, a pastora nos chamou do gabinete e nós começamos a orar. Nós devíamos ser umas 5, 6 moças, no máximo 7 moças. E nós dobramos os joelhos ali do gabinete com ela e ficamos orando ali. Não tem pão. Na época a gente orava, era no mínimo 1 hora para a gente dobrar os joelhos. Então a gente ficou orando, e Deus deu uma palavra, né, para nós, que nós éramos princesas e que tudo que a gente precisava para a nossa caminhada, Deus tinha provido. Às vezes eu posso não ter o que eu queria ter, mas aquilo que eu preciso, Deus já falou que eu tinha. Amém. Então, é isso que a gente precisa entender, que Deus já tem os planos dele na nossa vida, a gente vai ver a promessa se cumprir. Mas eu não consigo pensar que as promessas do Senhor vão se cumprir se eu estou olhando só para aquilo que está diante dos meus olhos. Quando eu olho para o que está diante dos meus olhos, eu consigo enxergar muito mais aquilo que está faltando do que aquilo que eu tenho. Você percebeu isso? Quando você começa a olhar, você se distrai com aquilo que está faltando. Quantas pessoas que eu converso com as pessoas e você vai falar, está falando as coisas de Deus e a pessoa começa a reclamar de tudo que está faltando. É como você olhar para dentro da tua casa e você falar: puxa, eu estou precisando de uma geladeira nova. Não, eu estou precisando de fazer uma pintura. E a pessoa fica só olhando aquilo que está faltando dentro de casa. Mas ela não consegue enxergar aquilo que ela tem. Olha, eu preciso trocar, mas eu ainda tenho uma geladeira. Eu preciso pintar. Sinal que eu tenho uma casa. Tem gente que não tem, é na rua. Então, nós precisamos, quando a palavra fala pensar nas coisas que são de cima, aliás, em primeiro lugar, essa ordem é muito importante, eu não posso me esquecer dela. Em primeiro lugar, busque as coisas que são de cima, para trazê-las para a tua vida. Buscar alguma coisa não é simplesmente lembrar, pensar. Primeiro você tem que buscar. Quando você busca alguma coisa, você traz ela para a tua vida. Amém? Buscar é isso, é trazer para si, você traz para você. Você precisa trazer para você. Aí a partir do momento que ela te pertence, porque você tomou posse dela, você pertence ao Senhor, você é filho do Deus vivo. Você é filha do Deus vivo. Então agora você tem que pensar nisso. Isso tem que ocupar a tua mente. Encher o teu dia. Durante o teu dia, durante as tuas atividades, você está pensando nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. E não nas que são da terra. Então deixa um pouquinho de lado as coisas do mundo. Senhor Jesus. Porque já estás mortos para esse mundo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você chegar nesse entendimento, porque eu sei que é um nível a mais, e não é tão fácil. Mas quando você conseguir buscar as coisas que são de Deus, e é possível, porque a Bíblia fala, então é possível. Quando você conseguir pensar nas coisas que são de Deus, você vai entender que a tua vida está escondida com Cristo em Deus. E isso significa que o diabo não pode, ele não tem poder na tua vida, a não ser que Deus permita por algum motivo. E se Deus permite por algum motivo, Ele também vai te dar a condição. Ele vai te dar também o recurso para você poder suportar. Então pense nisso direito. Glória a Jesus. Alcance isso. Depois que você chega em casa, você releia esses 3 primeiros versículos da carta aos Colossenses, capítulo 3. Para que isso fique bem nítido na tua mente. Para que isso fique bem nítido no teu coração. Eu tinha separado outros versículos, eu nem vou. Quero ficar nisso aqui mesmo hoje. Para que você possa pensar, para que você possa meditar e refletir. Nós temos ainda, iremos ainda participar da ceia. Então eu quero que a gente tenha esse tempo
para refletir. Vamos ficar de pé agora, vamos orar sobre esse assunto.